E aqui, Hamilton. Agora sim. Internautas queridos, em alguns instantes iniciamos. Exatamente 20 horas, e o amor, e o respeito, o carinho, constrangem-nos de forma positiva a iniciarmos pontualmente. Pensemos em Deus, nosso Pai, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas, e agradeçamos a Ele e também a nosso Senhor Jesus Cristo e à espiritualidade amiga por tantas bênçãos, tantas que seria impossível enumerá-las. Hoje iniciamos o estudo do capítulo 2 do Evangelho. Meu reino não é deste mundo. Meu reino não é deste mundo. E peço sua permissão para ler o que está no item 1 do capítulo 2. Pilatos, tornando a entrar, pois, no palácio, e tendo feito vir Jesus, lhe disse: Sois o rei dos judeus? Jesus lhe respondeu: Meu reino não é deste mundo. Se meu reino fosse deste mundo, minhas gentes teriam combatido para me impedir de cair nas mãos dos judeus. Mas meu reino não é aqui. Pilatos então lhe disse: Sois, pois, rei? Jesus lhe replicou: Vós o dissestes, eu sou rei. Eu não nasci e nem vim a este mundo, senão para testemunhar a verdade. Qualquer que pertença à verdade, escuta minha voz. Está no Evangelho de João, capítulo 18, versículos 33, 36 e 37. Allan Kardec, inspirando-se neste texto de Jesus, escrito por João, e embasado nos princípios básicos da doutrina espírita, organizou o Evangelho, composto por 28 capítulos. Estudamos o primeiro, composto de 5 tópicos, e iniciamos agora o estudo do capítulo 2, composto de 4 tópicos ou itens
ou subitens, a saber, a vida futura, que estudaremos agora, a realeza de Jesus, o ponto de vista é uma realeza terrestre. Portanto, em 4 semanas, estudaremos o capítulo 2. Mas, como neste tempo temos algumas palestras atendendo a convites de outras cidades, demandaremos mais do que 4 semanas para o estudo do capítulo, de sorte que todos teremos tempo para ler o capítulo, relê-lo, tornar a lê-lo e meditar longamente. Hoje, a vida futura. Em outras palavras, todo o capítulo, a começar por este tema, a vida futura, estuda sobre a imortalidade da alma. E como ainda há preconceito com a palavra alma ou espírito, há muito desconhecimento em torno desta matéria. Há pessoas que preferem falar em sobrevivência da consciência, evitando assim as palavras alma ou espírito. Este tema é tão importante que, ao publicar o Livro dos Espíritos, que é uma das obras básicas da doutrina espírita, na introdução, no item 1, Kardec, pedagogo, professor, mestre, explicou por que estava criando o neologismo, a palavra nova, espiritismo. A palavra espiritismo foi cunhada, produzida, construída por Allan Kardec. E no item 1 da introdução de O Livro dos Espíritos, repetindo, ele explica por que não continuaria a usar a expressão espiritualismo, que era uma expressão já conhecida de outros séculos e também no século XIX, evidentemente. E ele diz na introdução, no item mencionado, para ideias novas, palavras novas, para diminuir a possibilidade de confusão. Após explicar a adoção do nome Espiritismo para a novel doutrina, no item 2, dada a importância do tema, Allan Kardec se detém a estudar alguma coisa sobre alma. Sobre alma. E lá ele apresenta vários conceitos sobre alma. Conceitos estes que, a partir de agora, começamos a estudar.
e sem exagero, em 4 palestras de 40 minutos, se tanto, não nos será possível esgotar este tema. Esperando que os internautas e os companheiros interessados debrucem-se sobre este tema de magna importância. Vejamos, na introdução do Livro dos Espíritos, no item 2, Kardec se detém a estudar o tema alma. E no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, dada a relevância do tema, Kardec aborda este tema. Bem, feita esta introdução, iniciemos o estudo propriamente dito. Vida futura. Imortalidade da alma, ou sobrevivência da alma, ou ainda sobrevivência da consciência. Mas há uma questão básica que precisamos colocar já de início. Existe a alma? Ou a mesma pergunta, a alma existe? Há espírito? Ou há espíritos? Em caso negativo, não se admitindo a existência de uma consciência, de um ser espiritual em nós, enveredamos para a tese materialista. Somos apenas um corpo condenado ao desaparecimento no túmulo. Se afirmarmos que há espíritos ou que a alma existe, estamos diante do espiritualismo. E se afirmarmos que esta alma sobrevive, conserva sua personalidade, sua individualidade e é herdeira de si mesma, colhendo no post-mortem o resultado de sua semeadura, e que esta individualidade tem ainda a possibilidade de interferir na Terra e de se comunicar com os encarnados, estaremos diante da doutrina espírita. Ou seja, se negarmos a existência em nós de uma inteligência, de um ser distinto da matéria, estaremos adotando o materialismo. Se admitirmos que existe uma inteligência, uma alma em nós, e que esta alma sobrevive, e que vai ou para o céu ou para o inferno, dentro da teologia clássica, dentro da proposta do espiritualismo clássico, é outra possibilidade. E se admitirmos que esta alma existe, que sobrevive, que preserva a sua individualidade, que se comunica, que é herdeira de si mesma, dentre outros aspectos não colocados agora, estaremos diante do pensamento espírita. Até aqui, nada colocamos sobre a doutrina espírita. Estamos simplesmente raciocinando com absoluta tranquilidade
e com absoluta isenção de ânimo. Se não admitirmos em nós algo diferente da matéria, não conseguiremos, creio eu, e creio que você há de pensar assim, certos fenômenos, certas experiências se tornam inexplicáveis de maneira lógica, racional, admissível. Algumas perguntas. Se não existe uma essência espiritual em nós, concluiremos que quem odeia ou ama são a célula, o átomo, a molécula, o elétron, o nêutron, o próton, o núcleo. Se admitirmos que somos só matéria, como explicar a inteligência, o raciocínio, o livre-arbítrio, a memória? Pois, internautas queridos, os materialistas renitentes, persistentes, encontram uma resposta para isso. Eles dizem que a matéria tanto evolui que chega num estágio evolutivo que ela começa a pensar, que ela começa a sentir, que ela começa a querer, que ela começa a discernir, mas o cérebro, puramente o cérebro. E com a morte, tudo isso se desfaz. Amar ou odiar, ser alegre ou triste, vai ficar numa combinação fortuita dos elementos químicos que compõem o nosso cérebro, o nosso corpo. O santo é santo por conta de uma combinação fortuita das células que compõem o seu cérebro. Mas fosse outra a combinação dos seus elementos químicos, ele não seria um santo, seria um monstro. Vejamos o absurdo da tese. E ficaríamos aqui toda a live só nesse tópico. Precisamos avançar. Se os espíritos existem, se existe em nós uma consciência espiritual, um ser espiritual, cabem também inúmeras perguntas. Esta essência diferente da matéria sobrevive à morte? Sobrevivendo à morte, preserva a sua individualidade? Quem são os espíritos, afinal? São seres criados à parte por Deus, como se acreditava antigamente? Quem são os espíritos? Estes espíritos, criados à parte ou não, são necessários? Qual a razão de Deus tê-los criados à parte? São as almas dos homens? Quem são os espíritos? Interferem em nossa vida? Que seremos depois da morte? São questões sempre atuais, porque estas questões que estamos aqui apresentando, muito resumidamente, são questões formuladas desde a mais remota antiguidade. A existência ou não da alma em nós, a sobrevivência desta alma, interessa à religião, interessa
à filosofia, interessa à ciência. Se não existir alma em nós, ou se esta alma não sobreviver ao fenômeno morte, estaremos decretando a inutilidade, a desnecessidade de todas as religiões de todos os tempos. Para que religião? Se o sentido da religião é religar a criatura ao seu Criador, daí religião vir do latim religare. Ora, se não temos uma alma, se não somos uma alma, se essa alma não sobrevive, não há o que religar a ninguém. Se negamos a existência de uma consciência espiritual em nós, ou alma, estaremos ipso facto, consequentemente, negando a existência de Deus. Quem afirma a existência de Deus, por força de consequência, há de afirmar a existência da alma, porque uma decorre da outra. A existência da alma humana é consequência da existência da alma de Deus. Tomando essa expressão alma emprestada para me referir a Deus. Se não existe esta consciência, ou esta consciência espiritual, ou ser espiritual, não sobrevive, muito da contribuição filosófica ficará também sem sentido, sem significação nenhuma. Quantos porquês ficarão sem respostas por parte da filosofia? Poderemos até começar a duvidar de que nós existimos. Será que de fato eu existo? Se existo, quem sou eu? Qual a minha natureza? São questões filosóficas que exigem a admissibilidade em nós de uma essência espiritual, ou alma, ou espírito. Mais adiante, hoje, noutros momentos, fixaremos o pensamento espírita com clareza. Aqui, uma introdução longa, mas necessária, me parece. E se também negarmos a existência do elemento espiritual, muito da ciência odierna ficará sem significação. A psicologia transpessoal, para dar um exemplo, que surgiu na década de 1960, com alguns estudiosos vanguardeiros do pensamento psicológico, como Elizabeth Kübler-Ross. Tenho aqui um livro dela que espero poder falar algo dele ainda hoje. Como ficará a medicina psicossomática, que parte do pressuposto de que todas as moléstias, ou quase todas, têm um fundo psicológico, emocional, espiritual, sendo a doença orgânica um reflexo, a expressão de uma enfermidade da alma, ou espírito, ou consciência. E assim, muitos outros ramos da ciência. Sem a admissibilidade da alma ou espírito, não teríamos o cristianismo na Terra, não teríamos o espiritismo. Não existe espiritismo sem espírito. É um dos princípios básicos, fundamentais. Aliás,
Com Kardec, diremos, é o segundo princípio mais importante. O primeiro, Deus, a causa primeira de tudo. Depois, o Espírito. Por isso, no item 2 da introdução, Kardec se demora a estudar alguma coisa do tema alma. No Evangelho, capítulo 2, entre aspas, ele tem pressa para apresentar o tema alma, espírito, porque é da base, da fundamentação da doutrina espírita. Não há que se falar em espiritismo sem Deus e sem espírito. E como veremos nos próximos anos, estudando calmamente o Evangelho segundo o Espiritismo, veremos que desde o capítulo 1, passando lá pelas 3 revelações, e a partir do capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu pai. Capítulo 4, que trata da reencarnação, parte do pressuposto de que nós somos, sobretudo, um espírito, filho de Deus. Todo o espiritismo, todo o evangelho são a explicação disto. O espiritualismo, que crê na existência desse ser espiritual em nós, fala da imortalidade de uma forma teórica, dogmática. Os teólogos antigos elaboraram um corpo de doutrina, baseando-se na existência de Deus, na existência do Espírito, mas sem um embasamento fático, sem uma comprovação através do laboratório da mediunidade. Admitiram a existência da alma, a sua sobrevivência, mas de maneira empírica, teórica, sem uma comprovação no laboratório mediúnico através da mediunidade, porque a Igreja, depois de alguns séculos pós-Cristo, fechou as portas da mediunidade, não permitindo mais o intercâmbio com os desencarnados. E a teologia passou a ser uma construção de homens falhos, muitos interessados, que traíram certos princípios básicos do cristianismo para amoldarem a mensagem cristã aos interesses institucionais, igrejeiros e pessoais. O Espiritismo não. Diferentemente da teologia clássica, o Espiritismo afirma a existência em nós de uma alma, afirma que esta alma sobrevive à morte, reassumindo a condição de espírito, que este espírito se comunica, e a doutrina espírita apresenta isto, não de maneira teórica, mas de maneira prática, concreta, palpável, tangível, demonstrada no laboratório da mediunidade. Muitos espíritas, não todos, todas as semanas travam contato permanente com os espíritos. Sendo, pois, como já dissemos aqui, o espiritismo uma ciência experimental e uma ciência de observação. Não é uma ciência exata como a matemática, a química, a biologia, a física, mas uma ciência que permite aos seus investigadores mergulharem em questões diversas,
o Espiritismo prova a existência e a sobrevivência da alma. A ciência materialista, internautas, a ciência materialista não prova a não existência da alma. A ciência não consegue provar que a alma não existe. O materialista, se pedir para o Espiritismo prova a existência da alma, o Espiritismo prova. Se o materialista pedir prova a sobrevivência da alma, o Espiritismo prova. Mas se o Espiritismo perguntar para o materialismo, prova que a alma não existe, o materialismo não prova. Se o Espiritismo pedir para o materialismo, prova que esta inteligência, que esta memória, que esta vontade, que este acervo intelectual não sobrevive à morte. O materialismo não prova isso. Queridos, algo me diz que vamos ficar mais de 4 semanas nesse tema. Não tenhamos pressa, viu? Tá? Vou passar para você agora uma bibliografia para estudar. Como os que me assistem presencialmente à distância não fazem nada da meia-noite às 6, está aí uma oportunidade para estudar. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 2, como mencionamos. O Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1. Há espíritos? Neste capítulo, Allan Kardec formula 9 perguntas para que os negativistas, os negadores de plantão, tentem responder. Livro dos Médiuns, primeira parte, capítulo 1. Há espíritos? Allan Kardec pergunta e responde sim. Sim, existem. E esses espíritos somos nós amanhã. Internautas, no cemitério de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, se não modificaram, o frontispício do cemitério tem esta frase, como se os espíritos dos mortos estivessem falando conosco, os espíritos vivos. Lá no cemitério de Ivinhema, no Mato Grosso do Sul, está escrito: fomos o que sois, sereis o que somos. Os espíritos são as almas dos homens. As almas dos homens, nós seremos os espíritos. Capítulo 1 do Livro dos Médiuns. E também o Livro dos Espíritos, questões 23 a 27, 76 a 83, questões 23 a 27, ou 28, já confirmo, 76 a 83 e 134, até a questão 28. 23 a 28, 76 a 83 e 134. Tem mais. Aqui em Oswaldo Cruz,
existia um baile famoso que terminava meio-dia do domingo. E o nome do baile era Se Não Aguenta Porque Veio. O Consolador. Questões 146 a 160. Isto, queridos, é uma amostra grátis da riquíssima bibliografia científica, filosófica e religiosa da doutrina espírita. O espiritismo é ciência, é filosofia e é moral ou religião. Livro Alegria de Viver, de Joana Edivaldo, capítulo 7. Momento inesperado. A morte. Momento inesperado. E 2 livros de caráter científico. Para dizer a vocês, voltaremos no tema. Hoje está disseminado no mundo algumas coisas fantásticas. Uma delas, a EQM, experiências de quase morte. Há centenas de autores, centenas de livros, congressos, seminários, workshops sobre este tema. Eu cito aqui este livro, Uma Prova do Céu, do Dr. Eben Alexander III. Uma Prova do Céu. Dr. Eben Alexander III, neurocirurgião, não espírita, por décadas, questionou a existência de Deus, a existência desta essência espiritual em nós, e passou por uma experiência notável. Por conta de uma enfermidade, entrou em estado de coma por 1 semana. E viveu a vida do espírito fora do corpo por 1 semana. E ao retornar, neurocirurgião, que questionava a existência de Deus e da alma. E ele retornou, saindo do estado comatoso, com a lembrança vívida de tudo que viveu, inclusive convivendo com seres superiores. E ele relata neste livro toda esta experiência de 1 semana fora do corpo. É apenas uma das obras. E há pouco, uma das pioneiras da psicologia transpessoal no mundo, Elizabeth Kübler-Ross, não espírita, permitam-me frisar, pesquisadora, por décadas, convivendo com moribundos. A morte, 2 pontos, um amanhecer. E olha, um dos capítulos da doutora Elizabeth, está aqui, ó. A morte não existe. A morte não existe. É uma cientista dizendo isso. Nesta manhã, escreveu ela, partilharei com você o modo
como um tiquinho de gente encontrou seu caminho, sua senda na vida, e procurarei demonstrar-lhe que essa vida, esse espaço de tempo em que você está num corpo físico, é apenas uma pequena parte de toda a sua existência. Uma cientista dizendo isso. Esse período é muito importante porque você está aqui por uma razão especial, que é sua e de mais ninguém. Se você viver bem, jamais terá de se preocupar com a morte. Mesmo que lhe reste um único dia de vida, a questão do tempo não é assim tão importante, pois é apenas um conceito humano artificial. Viver bem significa, basicamente, aprender a amar. Você conhece alguém que falou disso há 2 milênios? A ciência descobrindo ou redescobrindo Cristo. Viver bem significa, basicamente, aprender a amar. Claro que não leremos aqui o livro da doutora Elizabeth e nem o capítulo. E ela terminará este capítulo, onde diz que a morte não existe, ela diz isso. O que ouvimos de nossos amigos que já se foram e que voltaram para nos contar é que, então quem diz, ninguém nunca voltou para contar como é a vida, se de fato existe, fala isto quem desconhece a farta, a riquíssima literatura mundial sobre o tema. Não conhece a religião, não conhece o Cristo, não leu a Bíblia e não sabe das pesquisas que estão acontecendo no mundo. O que ouvimos de nossos amigos que já se foram e que voltaram para nos contar é que, depois da transição, e por incrível que pareça, o título das questões de Emmanuel, depois da transição, todo ser humano deparará com algo muito semelhante a uma tela de TV. Você terá oportunidade não de ser julgado por Deus, isso é cristianismo, isso é espiritismo, mas de julgar a si próprio por meio de uma recapitulação de todas as ações, palavras e pensamentos da sua vida. É você quem faz o seu próprio inferno ou o seu próprio céu. Espiritismo puro, meus amores, dependendo do modo como viveu. É você quem faz o seu próprio inferno ou o seu próprio céu, dependendo do modo como você viveu. Peço perdão por esta chama, por esse entusiasmo, por essa energia. Não é para te convencer de alguma coisa. É para sentir o que estou falando, para que a nossa palestra, simples embora não seja apenas expressão de pensamentos frios ou vazios. Que Jesus, o Senhor dos Espíritos, o Espírito que matou a morte, nos abençoe sempre, sempre mais. Não falei de Hollywood. Volte aí. Não falei. E tá ligado aqui ainda. Você ainda está online? Tá.